Antigo Testamento, Levítico, capítulo 5, versículos de 1 a 26. Se alguém, chamado como testemunha, após ter ouvido a abjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar, por inadvertência, uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se, por descuido, tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém, por descuido e reflexão, jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido, apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça, perto da nuca, sem desprendê-la, aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Esse é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por esse homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido, o 10º de um efá de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e a queimará sobre o altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote, como na oblação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Esse é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário, com 1/5 a mais, que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará a expiação por esse homem com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar, fazendo, sem se dar conta, uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará o sacerdote, em sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, inconscientemente, e ele será perdoado. Esse é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando em restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado, ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado.